Glória a Jesus. É bênção do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, neste momento, vamos estar ouvindo a palavra de Deus que nos trará o diácono irmão Gonçalo, que congrega ali, que está sob os cuidados do nosso pastor, vice-presidente, pastor Rogério Conceição. Deus abençoe. Como é que os irmãos vão dizer para o nosso preletor esta noite? Ele é muito bem-vindo, digamos todos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, aqui você é especial. Glória a Deus. Irmãos, Deus derramou uma glória poderosa hoje pela manhã no trabalho de jovem lá no Angelim. Meus amados, eu tinha sentido assim um poder daquele jeito fenomenal nos trabalhos lá em São Paulo. Aqui em Teresina eu não tinha visto não, mas foi um poder mesmo de Deus, irmãos, onde os jovens pulavam ali que nem pipoca, pulando dentro da panela. Irmão, foi muita glória, muita glória, muita glória. Não foi nada assim forçado nem nada, aquela coisa. Foi poder de Deus, foi poder de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, entregamos o teu servo que nos trará a tua palavra. Abençoe e usa poderosamente para falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, estamos aqui na casa do nosso Pai, onde nós juntos continuamos adorando a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, do nosso pastor que está aos cuidados desse trabalho, desta igreja, também nossos irmãos que nos fez o convite, né? Nos está confiando estar aqui para nós juntos meditar na palavra de Deus. Para que nós ganhamos tempo, né? Quero também perguntar aos irmãos, quem trouxe uma Bíblia? Levante ela aí, por gentileza. Todos. Louvado seja Deus. Agora eu faço outra pergunta antes de nós fazer a leitura. Quantos aqui têm família? Tem alguém que não tem família, né? Como você foi gerado se não tem família? Que fica alguém que não levantou a mão. E às vezes a pessoa fica naquela, só tem família quem é casado, não é? E você vive aonde, se não é no meio de uma família? Você tem família, você é da família. Quando se trata de um culto familiar, não está falando de um casal não. Porque quando nós participamos de um trabalho, de um culto, de um ensino de casal, sim, ali já trata mais para duas pessoas. Mas culto que nós traz o tema culto da família, está incluindo todos. A esposa, o marido, o filho, a filha, o neto, o avô, a avó, está envolvida toda a família. Os dias que nós estamos vivendo, a família, hoje quase todos, além de dois, ainda às vezes cria netos. Quase todas as famílias têm neto sendo criado pelos avós. Então todos fazem parte da família. E eu quero lhe dizer nesta noite que nós vamos estudar um pouco em relação à família completa. Não é só uma parte da família, porque a família não é só duas pessoas.
Começa com 2, mas não permanece com 2. Então vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 2. Você que tem sua Bíblia, permanece com ela sempre disposta e aberta para que você possa também meditar na palavra de Deus. Então, vamos ler a palavra de Deus apenas o versículo 46 do capítulo 2. Apenas um versículo. Todos encontraram? Pode dizer amém? Amém. Então vamos ler. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos, com alegria e singeleza de coração. Amém. Pode sentar. E permaneça com a sua Bíblia aberta para que você possa percorrer ali algumas referências. Nós, enquanto vimos a igreja primitiva, que ela é um exemplo, um espelho para nós poder se basear o que é realmente uma igreja que está na dependência de Deus, que vive a palavra de Deus e que está vivendo um amor sincero, uma vida digna, agradável diante do Senhor. A igreja primitiva, ela tem muitas qualidades. Ela viveu a palavra, ela se aprofundou dentro da palavra, e o efeito da palavra veio a ponto da igreja crescer todos os dias. Não era só a família, mas de modo geral, porque eles perseveravam juntos, comendo ali o pão, juntos em casa. Ali a Bíblia está dizendo que tinha uma grande sinceridade. Essa sinceridade hoje, ela está um pouco em extinção, porque muitas das vezes a pessoa dá a paz do Senhor, mas não tem o amor. Às vezes andamos também, não é? O cumprimento, o aperto de mão, mas não tem o amor. Às vezes até abraça e diz que ama, mas não tem o amor. E o amor, nós sabemos que ele é acima de tudo. E a igreja primitiva, ela tinha essa sinceridade de coração, vivia um verdadeiro amor. A igreja em todas as famílias vivia junto, a ponto de pegar o que tinha e vender para distribuir aos pés dos apóstolos e ser dividido entre os irmãos, para que não faltasse o pão na sua casa. Ali elas viveram um verdadeiro amor. Mas quando se trata de casa em casa, além de ali estar provando um grande amor, aonde é que os irmãos se reúnem? Aonde é que a família se reúne? Aonde é que a família realiza um culto doméstico? Aonde é que a família ali vai ler a palavra, louvar a Deus e se reúne em volta de quê? Sempre a família se reúne em volta de uma mesa. A mesa na sua casa, ela tem uma importância, ela tem um significado muito grande. Hoje, os dias que nós estamos vivendo, a mesa, ela foi excluída. A família não se reúne mais em volta dela. A família agora é um para um lado, outro para o outro. Às vezes, se der certo, se encontrar no culto bem. Se não deu, ali vai ver qual é o dia que dá certo se encontrar. Principalmente que um trabalha num horário, outro em outro. Mas não tem horário para dizer assim, esse horário é o horário que nós vamos se reunir. Embora seja meia-noite, mas nós temos que se reunir para nós dialogar, porque nós somos uma família. E hoje está o pai distanciado do filho, às vezes a mãe distanciada da filha,
Por quê? Porque a filha sai, não tem mais um pedido diante de uma mãe, não tem mais uma direção para a mãe para onde vai, e com isso a família começa a desandar. E depois nós começamos a dizer: meu Deus, tenha misericórdia da minha família, e podemos clamar e dizer isto mesmo, mas primeiro temos que olhar para nós e dizer: Senhor, me ajude e me dê autoridade para me criar minha família dentro da tua palavra, para que ele possa ou ela possa também morar no céu junto comigo, porque enquanto eu estou na tua casa, enquanto eu estou nos teus pés, meu filho e minha filha está distanciada, enquanto eu estou nos teus pés, meu esposo está também fraquejando, está desanimando, e a tua família vai desandando, e às vezes nós, por estar bem, ou estar na casa de Deus, nós ali fica à vontade, e não tem mais preocupação com a família. E nós vamos culpar, sabe o quê? As leis. Por mais que as leis digam: não trisca no filho, não bate no filho, não corrige a família, mas a pessoa tem que também olhar para a Bíblia. É ela que nos instrui, é ela que nos ensina. Nós vemos que Paulo, quando ele fala em Atos 17, 16 e 31, melhor dizendo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E nós diz que acredita. E a nossa casa, como é que está? Será que está salva? Ou está um para um lado e outro para outro? Ou está fraco espiritualmente e um não ajuda o outro? Porque nós sabe que a Bíblia ensina que um ajuda o outro, o mais forte ajuda o mais fraco, mas tem que andar junto, de lado a lado. O marido, ele está ali como cabeça da casa, mas a Bíblia diz que quem edifica a casa é a esposa. A casa pode até desandar, mas a mulher saiba, ela edifica a casa, porque o Senhor, Ele é que traz todo o refúgio para nós, porque a mulher saiba, busca refúgio em Deus. Você que tem uma Bíblia na mão e acredita que o Senhor trata, cuida, transforma, resgata a família, então vamos crer de coração, de verdade, acreditar e provar com as nossas obras que nós acreditamos, e fazer alguma coisa. Tivemos um congresso agora ali, e foi sempre batido na tecla muitos dias, para cada pessoa levar a pessoa afastado, ou que nunca foi evangélico, mas levar. E a gente vê a quantidade muito pequena de pessoas não crentes, e quase toda a família, às vezes tem pessoas parentes que é desviado, e às vezes a gente não luta para levar. Nós não luta para levar nem o filho que às vezes está afastado, não usa uma estratégia, não prova esse amor. Temos que fazer alguma coisa pela família. Não é nós se desculpar só em cima do tempo, é o período, é o fim de tempo, o tempo ia ser difícil. Sim, nós temos que saber que tudo isso é verdade, mas a Bíblia diz também que o Senhor de ontem é o mesmo de hoje e eternamente é Ele. Ele diz que não mudou e nem vai mudar. Então é o mesmo Deus poderoso que transforma a família, o que nós estamos servindo. Então o tempo, o período de fim de tempo nunca vai mudar Deus. Ele continua sendo Deus, todo poderoso, e continua sendo Deus que cuida de nós todos os dias de nossas vidas.
Vamos ler o Salmo 112. Você que tem Bíblia, você pode ler na Bíblia e pode ir meditando também. Leia meditando um pouquinho o Salmo 112. Louvado seja Deus. E o versículo 3. Leia ele aí, por favor. Quem abriu a Bíblia aí, leia ele aí. Louvado seja Deus. Você pode levantar e fazer a leitura rapidinho. O Salmo 112, o versículo 3. Pode ler o 2 e o 3. Amém? Bem-aventurado é a pessoa, é o irmão, a irmã, a esposa, o marido que temos ao Senhor, né? E que sempre tem grande prazer nos mandamentos do Senhor e servir a Ele, porque quando é assim, a sua família, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a sua geração. Você sabe o que é uma família poderosa nessa terra? A família poderosa é esta que está dentro do padrão de Deus, que vive com a paz, com amor, com alegria, com a sinceridade de coração. Mas o Senhor, quando Ele se fala de fazenda, Ele está falando materialmente. Serás também uma família, além de poderosa, pode se tornar uma família bem-sucedida nas sociedades, digamos assim, de ter os melhores cargos de empregos aqui nessa terra, e de ser pessoas que estão acima de outros aqui em relação a cargo. Por quê? Porque é uma família de uma geração que vem servindo a Deus a tempo, todo tempo servindo ao Senhor com singeleza de coração, dedicada ao Senhor, ensinando a família a servir a Deus, instruindo o caminho do Senhor. Quando instrui o caminho do Senhor, toda a sua família, com certeza essa família, ela vai procurar o melhor dessa terra. E quando procura o melhor dessa terra, ela vai procurar em Deus, porque conhece a justiça de Deus. Porque o que o pai, o que a mãe ensina, ali vai crescer, toda aquela família vai estar dentro do padrão de Deus. E o Senhor vai honrar, porque a Bíblia que diz que se obedecer a Ele, certamente comerás do melhor dessa terra, porque está dentro da vontade do Senhor. Então a família que anda dentro da palavra, ela é diferenciada, por mais que ela às vezes se torna um alvo principal do inimigo, que nem a família de Jó, mas viveu dentro da verdade, e ali é família sucedida, porque a família é projeto de Deus, é o Senhor que escolheu. Como já ouvimos nesta noite, o homem não era bom estar só, o Senhor deu a esposa, e além disso capacitou para ser uma mulher sábia e prudente, e que edifica a casa. O Senhor não falou que o homem edifica a casa, ele é o provedor, a esposa é uma adjuntora, uma ajudadora, uma auxiliadora, é ela que está ali ao lado, para ali fazer, aleluia, com que a família, o casal se torne uma bênção de Deus. Mas precisa que use, aleluia, os princípios, que no princípio os irmãos se reuniam pela manhã, vamos tomar o café, mas antes de você tomar o café, você precisa sentar aqui, que nós vamos louvar a Deus, depois vamos ler a palavra. Às vezes o filho queria dizer, já está bom, não, agora vamos orar, louvado seja Deus. E muitos pais, muitas mães, faziam se ajoelhar em volta da mesa, orava, aí que ia tomar o café, louvado seja Deus, porque é ali que vai ensinar
Ali é que vai dialogar uns com os outros. Às vezes o filho quer conversar com a mãe, às vezes também o esposo quer conversar com o filho, às vezes com a esposa, e ali vai a hora que vai dialogar a palavra, ensinar, instruir como a família deve se conduzir na presença de Deus. E hoje nós estamos vendo as famílias desandando de uma forma geral. Isto não estou tratando de pessoas mundanas, é da igreja. Por falta de reunião familiar no lar. O seu lar é ali que você, aleluia, está com a sua autoridade dada por Deus para reunir a família e fazer culto doméstico, que é algo que está escasso, não está sendo mais realizado, porque nós estamos em um tempo que ninguém sabe se o horário diminuiu, se o dia diminuiu, se o ano ficou menor. A gente não sabe como é que as coisas estão, um corre-corre, e um estresse, e que pessoa é uma agoniada, e aquela coisa toda que não sabe mais o que faz. Mas se não parar para analisar qual é o melhor, é viver com a família em comunhão e união, em paz, ou é viver debaixo da desculpa do tempo que não tem para se reunir? Escolhe a paz. Você que está com a Bíblia na mão, leia mais uma referência. Você pode acompanhar mais uma referência. Salmo, Deuteronômio 6, o versículo 7. Ele ali vai dizer para você ensinar seu filho. Eu estou tratando, irmão, de família. Eu não estou falando só de casal, não. Estou falando de família. Ela está dizendo para você instruir. Tem versão que diz intimar. Você sabe o que é uma intimação? É uma ordem. Quando o juiz manda uma intimação, você vai dizer que não vai lá? Você vai. Instrui o teu filho no caminho, no andar. Instrui. Será que nós você faz isso, irmão, hoje em dia? De primeiro fazia, tempos atrás fazia. Antes de deitar, o pai e a mãe se reuniam ali e oravam junto. Aí que o filho entrava para o quarto para dormir. Quando levantava de manhã, a mãe já ia logo, e aí, já orou? Aí o filho vinha assim, com os olhos meio fechando um pouco, aquele sono, tem aquela preguicinha. Ele ficava assim, orou não. Ela disse, volta, só sai da porta aqui quando orar. É instruir, é intimar o filho no caminho que deve andar. Não tinha aquele negócio não, de andar com o cabelo pintado uma banda não. Não tinha aquele negócio de andar com um negócio de manchazinha de braço não, com tinta não. Aí por isso que o filho pequenininho já andava tudo engravatado com roupinha social. E hoje ninguém vê mais. Eu tenho pouco tempo aqui em Teresina, mas eu já vi uma criança aqui, se eu não me engano, ele congrega com o pastor Serna. Só foi esse que eu vi. Foi o que eu já vi aqui. A gente não vê mais as crianças. E de primeiro, o pai tinha gosto de comprar um sapatinho social, ali um terno assim, e o filho ia parecer um pastorzinho. Então instruir o filho no caminho que deve andar, ensinar no caminho, no entrar, no deitar, no levantar. O Senhor não deixa nada de fora, e Ele trata de ensinar os filhos e os filhos dos teus filhos. Louvado seja Deus. Provérbios 22 e 6, lê novamente rapidinho aí. Louvado seja Deus. 22 e 6, ensina, louvado seja o Senhor, o teu filho. Ensina, louvado seja Deus. Ensina o teu filho. Pode ler.
Amém. Ensinar o filho no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Você sabe o que está acontecendo hoje? Tanto jovem morrendo. A quantidade, irmão, de jovem é muito grande que morre. E quando é acidentado, é matados pelos outros. Por causa de que é? De ensino, de instruir os filhos. Usar aquela autoridade que o Senhor dá. O Senhor dá autoridade para o pai, para a mãe, para nós. Você sabe que hora eu instruí? Eu tenho 3 filhas. Ela está casada. Tem 2 no Maranhão e uma aqui. Era 12 horas da noite, porque eu não tinha tempo durante o dia. Tomava conta de igreja, trabalhava em outra cidade, ia e voltava todo dia. E os trabalhos de igreja no Maranhão, ela é aquela com parceria. No dia que você está na sua, você está na do outro, está na do outro, você não tem dia, você não tem tempo. Você não fica à noite em casa. E no dia que não era o trabalho, ainda tinha consagração o dia todo. E às noites era vigília também. E aí ficava aquela correria. Mas de noite estava ao redor da mesa, ensinando. E instruía. Olha, quando você completar seus 17, 18 anos, é que você vai começar a pensar como é que vai ser, ou como vai orar para pedir a Deus um noivo para casar. Mas antes disso, só peça para Deus lhe dar sabedoria, para que você não venha estar com essa carne velha reinando. Quando ela estiver querendo reinar, querendo namorar antes do tempo, você faça consagração. Consagração, bota jejum nela, que ela vai ser crucificada. E assim, irmãos, todas 3 só foi namorar depois dos seus 18 anos. A última agora foi com 22 anos. E veio namorar e casar. Toda ela só namorou com aquele que casou, e só foi 1 ano. E eu ensinava, eu digo, olha, namoro de crente é 1 ano para não ter comentário. E não tem aquele negócio de estar passeando, que está comentário é feio. E isso nunca fizeram. E já foi agora esses dias atuais, irmão. Agora a gente enfrenta barreira, crítica pesada, para poder instruir uma família, para ter paz. Aí as famílias vivem sem paz. Por causa de quê? Que não quer enfrentar o inimigo, não quer pagar o preço, não quer se consagrar, não quer mais se reunir com a família em volta da mesa para ensinar, fazer o culto doméstico, para estar orando junto, não quer mais. É cada um com o celular para um lado que é a história. Tem um que está lá no seu quarto, ei minha filha, tira a panela do fogo, não tem tempo agora não, dá para que ligar. É complicado. Às vezes o pai está lá no quarto, diz aí, liga para um, liga para outro, lá dentro da mesma casa. Olha, amanhã vai ser isso, depois tem isso, tal. O telefone, como que parece que é os estranhos. Isso, como é que nós vamos ter uma família que tenha um amor, uma alegria, uma paz, que seja uma sinceridade, uma singeleza de coração, que na igreja primitiva? Aí depois nós fica culpando Deus. Senhor, por que minha família é assim? Não é? E o pau do pastor que paga o preço também, cobrando. O pastor vai lá dar um jeito. As lideranças correm estreito com essas coisas. Então vamos lá, para que nós olhemos mais alguma referência aqui rapidinho. O Salmo 127, que foi lido também, e 1 Timóteo 3 e 4. Veja 1 Timóteo 3 e 4. O Salmo 127 já foi até lido esta noite, né? Que nós vimos aqui. Filhos é herança do Senhor. Quem é que quer perder uma herança? O seu pai morrer, sua mãe tiver uma riqueza grande, você não vai atrás não? Você não quer não? Não vai ser dividido? Cada um não quer? E é necessário, é preciso mesmo, não tem direito. Herança. E o Senhor dá um filho, é uma herança. E é uma das melhores. É por isso que ele cobra, ensina, porque um dia tu vai prestar conta. Quem encontrou 1 Timóteo 3 e 4?
É. O governo vem à sua própria casa, quando seus filhos ensinam lição com toda a modéstia. Que governe bem a sua casa, né? Para nós ter uma família, irmão, alicerçada, não é? Vivendo dentro mesmo da paz, né? Aquela paz que todo mundo pode sorrir, pode se abraçar, pode ficar aquela alegria, fazer um churrascozinho ali e ter aquela sinceridade mesmo, aquela paz que vem da alma, anda sorrindo com o vento, né? Tem que governar bem a casa e criar família em toda disciplina, sujeição, para a família ser sujeita a obedecer os pais. Não está fácil, irmão, mas não é impossível. É nós que temos que correr atrás, para nós manter a nossa casa dentro da vontade do Senhor e que possa a paz do Senhor reinar. Porque senão nós vamos ficar o tempo só se maldizendo, botando culpa em outro, sem saber o que faz, e por isso a depressão está avançando, vai avançando. O filho fica dentro do quarto o tempo todo com o celular, a noite toda lá, e começa, o psicológico não aguenta mais, de tanto passar o sono, e começa a ficar debilitado, e começa ali o inimigo botar coisa, e principalmente quem mexe com jogo, que todo jogo é diabólico, tem nenhum que vem de Deus, nenhum, todos são diabólicos. E aí o inimigo vai entrando, quando se espanta, oh, minha filha está depressiva, oh, minha esposa está depressiva, o meu esposo está depressivo, eita, que é a doença do tempo, o século só está mostrando isso aqui. É verdade, é a doença que está geral, mas nós temos que buscar refúgio em Deus. Nós temos que reunir a família e dizer, olha, hoje o cafezinho nós não vamos tomar não, viu? Hoje todos nós vamos se consagrar. Qual é a família que faz isso hoje, irmão? Ninguém, não quer mais fazer. A família se reunir, nós vamos se consagrar em prol da nossa família, para que o diabo seja quebrado, destruído e desfeito todo o projeto dele, e a nossa família possa permanecer de pé. Nós vamos se consagrar em prol da nossa família. Nós não queremos fazer isso. Ô irmão, ore pela minha família, eu estou passando uma prova, não é? Nós queremos andar de carona direto, não tem como. Às vezes nós não tem carro e quer andar só de carona, né? Mas Jesus está lá, está na sua casa. Pague o preço, mas resgate a sua família. Não vá se conformar não, dizer o meu filho está desviado e cruzar o braço não, irmãos. Sinta a dor por ele, porque no dia que vê dentro de um caixão não tem mais jeito. Você já parou a meditar quando você vai no velório de uma pessoa não crente e você analisa no corpo que está ali dentro, ou é onde está o espírito dele? Que é o que nós temos que meditar mais, é lá onde ele está. Aquele corpo não é nada, mas a gente fica focando no corpo, e a gente tem que ver lá e sentir como é a situação. Por isso que o Senhor pede que nós venha sempre governar bem a vossa casa. Louvado seja Deus. Você vê que o Salmo também 128 e Provérbios também 14 primeiro, ele nos disse que a mulher saiba edifica a sua casa, mas a tola com as suas mãos destrói ou derriba a própria casa. Você é uma mulher, é uma serva de Deus, é você que o Senhor está falando, que edifica a casa. Então não se conforme de ver o esposo distanciado, ou os filhos, alguém. Pague o preço. Aonde vai jejum e oração, não tem barreira, tudo vai por terra. Não existe demônio que aguente, porque o que podia aguentar as legião não aguenta jejum e oração, porque Jesus, ele expulsava, e o discípulo às vezes não conseguia, e ele dizia,
carta de demônio é com jejum e oração. Então jejum e oração não tem demônio que resista a pessoa de uma forma ou de outra, mas ele vem. Diga para Deus que não aceita seu filho afastado, o seu esposo, a sua esposa, o seu neto, não aceita de forma nenhuma, e pague o preço, mas resgate eles lá da onde está, porque o Senhor está com você e Ele está na sua casa. Então, o Provérbios 14, primeiro, ele dá a responsabilidade para a mulher, e o 128 também do Salmo, e o versículo 3 e o 4, ele diz para nós também, em relação à mulher, ela é que nem uma videira, na sua casa, em volta da sua mesa com seus filhos. Então quer dizer, gera frutos, para ensinar a família, e para que a família viva em paz e união. Nós vemos também Provérbios 19, versículo 14. Provérbios 19, 14. Fazendas e riqueza vem dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Então a mulher tem um grande valor, mas também uma grande responsabilidade, dada por Deus para fazer a vontade do Senhor nosso Deus. E as mulheres é só entrar na presença de Deus como a palavra pede, que o Senhor vai agir e vai trazer a paz sobre a sua família, a sua casa. A sua casa é uma agência de Deus, ali é um projeto de Deus, sua família é uma herança de Deus. Você é um casal, mas hoje não é mais só um casal. Se é um casal, daqui um dia não é mais só um casal, tem filho também. Quem é solteiro, daqui uns dias também em casa vai ter família também, e você vai sempre ter família. E se o filho está na casa dos avós, às vezes o neto também na casa dos avós, os avós não é crente, ore por eles. Diga para Jesus que não aceita eles viver sem conhecer a Deus e adorando imagens de escultura, não. Diga para Deus, para o Senhor falar, para o Senhor revelar, para o Senhor fazer algo que possa resgatar. Veja 1 Timóteo 5 e 8. Você lê na sua Bíblia aí que o tempo já foi. Louvado seja Deus. 1 Timóteo 5 e 8. Veja aí o que o Senhor fala. Louvado seja o Senhor nosso Deus. O Senhor é o Deus que fala, é o Deus que realiza. Ele é o Deus, aleluia, que peleja por nós, porque Ele é o general de guerra. Louvado seja Deus. Alguém encontrou para ler essa referência? Se tiver, pode colocar de pé e leia ela rapidinho, para nós encerrar em nome de Jesus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você vê aí a responsabilidade. Se nós não cuidar do nosso, nós se torna pior do que outra pessoa do mundo. Nós se torna pior do que uma pessoa que não conhece a verdade. Se nós não usar a autoridade e o conhecimento da palavra para com a família, aí nós somos pai, eu sou um pai, você é uma mãe, aí vai assim, aí disse não, ele não obedece, deixa para lá. Aí o inimigo pega e faz dele o que quer até chegar a morrer. Meu irmão, está demais a situação de jovens morrendo, os filhos. E nós que servem a Deus, que conhecem, vamos fazer alguma coisa enquanto é dia. Lute pela sua família, mas não fique de braço cruzado, como que nada está acontecendo, não. O tempo está tão pequeno, o tempo já se foi, o tempo está passando que a gente não vê. Por isso que nós temos que fazer com que a palavra de Deus sempre seja realizada em nós, para que gere frutos. Louvado seja Deus. Você é como uma videira, você vai ali gerar fruto na sua casa, porque a mulher prudente vem do Senhor. É o Senhor que lhe capacita você, é Ele que lhe dá a prudência, a sabedoria, o discernimento, a palavra, é Ele que lhe dá o poder, a unção, a autoridade para você governar bem a sua casa. Louvado seja Deus. Então governe, mas não deixe o inimigo viver ali, não deixe o diabo entrar, não. Expulsa ele e use o nome de Jesus, porque aonde está
buscar o Senhor, aleluia, a mudança, porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de quem crê, e a Bíblia está dizendo para nós que já citamos: crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. E nós prega para o povo que se eles acreditarem, salvo ele e a sua casa dele, mas a nossa está tudo desviado. Como é que nós acreditamos dessa forma? Se nós vamos dizer para os outros que o Senhor salva a casa dele e a nossa está toda desviada, nós temos que crer e obedecer para o Senhor realizar as bênçãos dele na nossa casa. Você vê no Provérbios 15, o versículo 20, ele diz que o filho sábio alegra o seu pai. Louvado seja Deus. O pai se alegra com os filhos quando é sábio, que obedece. Louvado seja Deus, que anda dentro da palavra. Os pais se alegram. Louvado seja o Senhor, e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja Deus, porque também em Provérbios 17:6 ele nos diz que os pais, aleluia, é glória, é honra para os filhos, quando os pais andam dentro da palavra, quando os pais andam dentro da verdade, quando os pais põem ordem o seu lar e instrui, aleluia, a família no caminho certo, adorando a Deus. Aí os filhos veem, aleluia, que seu pai, ele anda direitinho, ele compra e paga, ele paga o dízimo, ele oferta, ele é missionário, ele contribui com missão, ele vê o pai andar vestido, ele não vê o